voltamos a apresentar Jornaleiros em Campo. Começando o segundo bloco do Jornaleiros em Campo, agora para falar do Atletiba, né? O clássico, considerado o Atletiba do século, né? Pela situação em que os times se encontram. O Atlético brigando para não cair para a segunda divisão, o Coritiba brigando pela Libertadores. E eu tenho aqui a presença do Renan Araújo. Começando com ele, eu quero saber qual a expectativa para o jogo, a qualidade dos times, o momento que os times vivem, o que isso vai influenciar no jogo e se você concorda que esse é o maior Atletiba do século. Bom, Paulo, eu concordo sim, porque é um Atletiba que os dois times têm muito interesse em ganhar. Eles precisam ganhar, o Coxa para ir para a Libertadores, o Atlético para escapar do rebaixamento. Então os dois times vão entrar muito motivados em campo. O momento agora melhor é o do Coritiba, que veio de uma série que agora no fim do campeonato teve uma série de vitórias muito boa, que fez com que o time fosse para quinto lugar e está no melhor momento. Já o Atlético vive uma situação de crise mesmo, não está conseguindo encaixar o jogo, vem muito mal e agora, além de ganhar, depende de outros resultados, da derrota de Ceará e de Cruzeiro, e por isso é uma situação bem complicada, né? Desde que o Atlético, nesses últimos anos, o Atlético está brigando contra o rebaixamento, só em 2008 ele chegou na última rodada sem... ainda brigando contra o rebaixamento, mas agora a situação é pior, porque depende de outros times também. Mas o Atlético vai entrar motivado com a torcida, a força da arena, que já é habitual, e vai ser uma promessa de um grande jogo. Eu concordo com o Renan, Paulo. Esse Atletiba, que se eu não me engano é o de número 348, é com certeza o maior da história pela situação que vivem as duas equipes, né? Como a gente falou no bloco anterior, o Coritiba está na zona de Libertadores, precisa manter. O Atlético precisa sair dessa situação, não merece essa situação. Um comentário que eu até concordo, que eu escutei do Carneiro Neto ontem, é que o time do Atlético não é ruim e não merece ser rebaixado. A torcida do Atlético é uma torcida imensa e não merece ser rebaixada. E a única coisa que merece ser rebaixada no Atlético é a diretoria. A diretoria, sim, pela falta de planejamento, por todos os cuidados que não teve o ano inteiro, essa sim merece ser rebaixada. Bom, eu concordo com o que o Márcio disse. A diretoria do Atlético, para mim, é o principal problema, é a principal causa dessa atuação do Atlético nesse ano que com um brasileiro péssimo, não jogando absolutamente nada, se eu não me engano, em todo o campeonato saiu apenas uma vez da zona de rebaixamento. Então é muito pouco para um time do patamar do Atlético, com a estrutura do Atlético, que tem um CT maravilhoso, que tem um estádio impressionante, e fica essa lamentação pelo Atlético tá por nessa condição, digamos assim, de rebaixamento, assim como ficava com o Coritiba nos anos anteriores. E sinceramente não sei como paranaense, não sei para quem torcer nesse último final de semana. Não sei se é melhor o Atlético ficar na Série A ou o Coritiba conseguir uma Libertadores. Vamos só deixar para ver como vai acontecer. Eu concordo bastante com essa questão da diretoria, que realmente, você olhando o retrospecto dos Atletibas dessa última diretoria, o Malucelli não conseguiu ganhar nenhum Atletiba. Então é uma coisa assim que se reflete no gramado mesmo, a incompetência da diretoria. Claro que os jogadores também têm culpa, mas os números não mentem ali. Então, acho que o time, como o Márcio falou, não merece ser rebaixado. A diretoria, sim, mas eu não sei se vai ter como, porque o Coritiba tá embalado, tá com uma motivação muito grande, não só a rivalidade, mas a vaga na Libertadores. Então, é realmente o Atletiba do século. Um caso que ilustra até essa situação da diretoria é o atacante Borges, né? Ele foi oferecido ao Atlético, a diretoria preferiu não contratar, e hoje o Borges é artilheiro do campeonato. E, querendo ou não, hoje falta uma peça como o Borges no elenco do Atlético. O Atlético hoje tem Nieto, tem Guerron e tem Morro Garcia, que não jogou absolutamente nada até agora. O Atlético também sondou o Montijo, né? Na época que ele jogava na Universidade do Chile, e também não contratou, né? E hoje o Montijo é um dos grandes meias. Outro grande exemplo, né? Uhum.
E a diferença entre os dois times é justamente a questão da diretoria. No Coritiba a gente pode observar que teve um planejamento muito grande desde o começo da temporada, em que o Wilson assumiu. Ele quis manter o mesmo técnico, o Marcelo Oliveira, e com isso conseguiu manter os jogadores, oferecer bons contratos e fazer com que eles ficassem. E com isso... no fim, o Coritiba conseguiu toda essa boa campanha no fim do ano e merece também ter uma vaga na Libertadores. Pelo outro lado, o Atlético foi justamente essa questão da incompetência da diretoria e isso se reflete justamente por causa nas eleições, né? Com o Petralha concorrendo contra o Fadel. É Fadel, né? Enio Forné também na mesma chapa. Isso. E toda essa questão é justamente por causa do trabalho do Malucelli, da diretoria de futebol, que foi incompetente. Então, essa é a questão que divide bem os dois times. E o Atlético, em campo, tem jogadores esforçados, que tem suas limitações, mas que também merece ficar pelo que conseguiu apresentar em alguns momentos. Eu concordo com exatamente tudo que o Renan falou. Para lembrar, o planejamento do Coritiba começou faz muito tempo, né? Desde com a manutenção do Ney Franco, quando caiu para a Série B, que já mostra um certo ar de profissionalismo. Ney Franco continuou, saiu, entrou o Marcelo Oliveira, que, querendo ou não, pensava um pouco da mesma forma que o Ney Franco. O Ney Franco era um pouco mais ofensivo, mas pensava do mesmo jeito, e hoje o Coritiba colhe os frutos do que plantou. Está em 5º colocado, foi vice-campeão da Copa do Brasil, foi campeão paranaense invicto. Ao contrário, o Atlético não se planejou. Eu acho que a equipe do Atlético, lá no Campeonato Paranaense, no começo do ano, eu acreditava que o Atlético brigaria entre os 10 primeiros, sem sombra de dúvidas, pelo elenco que tem, pela força da torcida, pelo estádio, e hoje é completamente diferente pela falta de planejamento que o Atlético teve. Bom, e saindo um pouco dessa questão do futebol dentro de campo, indo para fora do campo, a Polícia Militar anunciou que vai liberar 900 homens para fazer a segurança do estádio, das vias de acesso e também nos terminais de ônibus. E fica de novo a questão que sempre é debatida, a todo Atletiba acontece isso, da violência. Muita gente, tanto do Coritiba, os coxas brancas, quanto os atleticanos, falando que não vão no jogo porque tem medo da violência. Se o Atlético for de fato rebaixado ou escape do rebaixamento e o coxa não consiga vaga na Libertadores, que haja uma confusão, que o pessoal das torcidas organizadas, dos comandos, né, das zonas, das regiões, né, da cidade, que façam confusão. E o que todo mundo teme é que aconteça algo como aconteceu no Couto Pereira em 2009, aquela confusão, aquela invasão de campo. E eu queria saber um pouco de vocês, começando pelo Márcio, o que deve ser feito na questão de segurança para que o Atletiba não seja marcado pela violência, por esses problemas que já aconteceram, e que isso não se repita, né? Porque não é só uma questão do futebol, uma questão da sociedade curitibana parar e refletir se ainda quer que a cidade seja noticiada por esses atos de violência. Eu concordo com você, Paulo. Você tocou num ponto muito importante da sociedade, né? Acho que a sociedade tem que se conscientizar que é um jogo de futebol e que tudo que acontecer lá dentro tem que ficar lá dentro sem nenhuma agressão ou sem invasão de estádio. Isso não pode acontecer. Já tem campanhas pelo Facebook, pelo Twitter, eu acho isso muito importante. Mas não só essas campanhas, né? Acho que as pessoas têm que tomar conhecimento do que elas vão fazer. Vai ser um jogo muito complicado, eu acho até pequeno pela situação, o número de policiais, mas a gente tem que ver que é o máximo que eu acho que a polícia consegue, porque eu não sei o número efetivo de policiais, mas não é muito grande também, você sabe? Em torno de 1.700, 1.800, então, o contingente total. Então, é mais da metade do contingente total de policiais. Eu acho pouco, mas mesmo assim, acho que a maior conscientização tem que vir dos torcedores que vão estar lá, saber que é um jogo de futebol, saber... Primeiro que futebol é uma diversão, é cultura, então não é para ficar entrando em estádio, batendo nas pessoas, enfim. Tem famílias que vão lá dentro e tudo mais. Bom, eu vejo assim com uma visão um pouco pessimista, porque eu vejo que de alguma forma ou outra esses baderneiros, todas de torcidas organizadas e torcedores que não vão lá para torcer, eles vão sempre existir, eles vão sempre tentar criar confusão. E resta a polícia, com esse efetivo que tem,
conseguir manter a segurança da população da melhor maneira possível. Então, além da segurança do jogo, deve ter uma ação em todos os terminais, que são os pontos onde mais causa confusão, onde tem muitas ocorrências de brigas e tudo mais. E, além disso, toda a questão da segurança no estádio. O Ministério Público pediu para a Guarda Municipal e para a Polícia Militar para que as duas torcidas organizadas entrem em um acordo. E vamos ver no que vai dar. Eu acho que se houver todos esses policiais mesmos e eles conseguirem fazer uma campanha já preventiva, também olhando ali pela internet, se pode ter alguns encontros de brigas, acho que a polícia pode ter sucesso se conseguir manter essa segurança. Então, aquela coisa, é um jogo que tem tudo para dar errado fora de campo, porque não adianta ser hipócrita e dizer que não vão existir confrontos, porque, infelizmente, a polícia não tem como dar conta de tudo, assim. Geralmente, os baderneiros, eles não entram no estádio, são pessoas que vão realmente já com o intuito de brigar. Então, o que resta mesmo é a polícia tentar abranger todos os pontos estratégicos, os terminais e tudo mais, e tentar diminuir isso. Não vai ter como não acontecer, ao meu ver, mas vai ter que tentar, de alguma forma, pelo menos diminuir os estragos. Porque qualquer resultado que aconteça, uma das torcidas vai se sentir prejudicada e aí vai ser complicado. Bom, esperar que nada aconteça, né? Porque futebol é um lazer e a violência não deve ser incentivada nunca. Agora nós vamos pro próximo bloco falar de campeonatos europeus. Não sai daí que nós já voltamos. Estamos apresentando Jornaleiros em Campo.